Um sábio já disse que não se entra no mesmo rio duas vezes. Sim, no meu trabalho anterior, mergulhei dentro de mim e presenteei os amigos com um espelho, instigando-os a fazer o mesmo. Viagem desafiadora, maravilhosa, dolorosa e extremamente necessária. O autoconhecimento para se entender no mundo. A autoanálise para libertar o que há de belo e tirar o poder do que é ruim. Os embates, reflexões e resoluções para se fazer as pazes com a paz. A coragem de descobrir que o inocente, na verdade, era bandido. Descobrir-se infiel, insolente, tão fiel ao seu instinto. Expor o segredo invisível que estava debaixo do tapete. E poder soltar da garganta engasgada canções que ajudaram a desatar os nós das gravatas arrogantes. Também, em outros compositores, reconheci partes da minha história e de muitos dos meus anseios e clamores. Sou espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. O trabalho atual é com certeza uma continuação do anterior, porque as águas são outras, mas, felizmente, o rio continua correndo, cumprindo a sua função no existir. Libertei-me de máscaras de mil faces, contidas em disfarces que me davam um falso prazer. Agora, consigo me aventurar mais, ir além de mim mesmo. No rio da minha vida, sou capaz de enxergar os detalhes da vida que valem a pena. Posso encarar as correntezas nas lutas cotidianas, seus períodos de maré baixa, nos cansaços, nas fadigas, nos abandonos, nas frustrações. Suas muitas inundações de alívio, saciedade ou espanto e dor na vida das pessoas ao meu redor. Essa navegação mostra que, com todo respeito ao poeta português, navegar é preciso, mas viver também é preciso. Porque existe um lugar, à beira-mar, cercado de montanhas, com uma aconchegante casa de chão de estrelas. A jornada desafiadora continua assim, mas hoje posso, com mais serenidade, pôr o pé na areia, a cara no sol, cabelo ao vento e, ao mesmo tempo, vagar no passo sideral e refletir a lua, que, ao nos ver, parece grata. Fred Zack, estou lendo um texto do meu convidado, Fred Zack, publicitário, cantor, compositor. Fred Zack é um criativo e ele lança o seu terceiro trabalho, Lírico, que traz canções autorais, né, Fred, e regravações com tema sobre o qual vamos falar muito aqui hoje, que é o amor em suas muitas fases e facetas. Seja bem-vindo, prazer conversar com você. Obrigado, querida. Agora me conta uma coisa, você já contou nesse texto lindo, né, que eu li na abertura do programa, você fez aí um caminho poético entre os dois trabalhos, né, mais recentes, o Eu e Lírico. Uhum. Fala agora, assim, de uma maneira mais objetiva, que percurso foi esse, né, do seu álbum anterior, que é o Eu, até esse atual, que é o Lírico, porque eles são trabalhos completamente relacionados, né? E assim, né, foi a minha jornada na psicanálise que permitiu isso, né, 20 anos. Esse texto é totalmente psicanalítico, amigo. Analisado, deu nisso. Eu acho que essa coisa da chegada aos 50, não sei, a gente tem uma necessidade de passar a vida limpo, né, e isso começou comigo antes da pandemia, com o trabalho Eu. Então, as músicas vieram de uma maneira muito intuitiva e natural. Foi muito rápido o processo de concepção desse trabalho. E tudo... e o trabalho ele nasceu sem ter esse nome. Mas quando eu comecei a ver as letras das canções, eu vi que tinha uma relação muito profunda, que tudo era meio que o eu. O que a gente tem interno. Então, quando eu falo que é uma viagem para dentro, é uma viagem para dentro de mim, das minhas questões, mas que você, todo mundo que ouvir, vai se enxergar dentro disso. Um convite para essa viagem. É um convite para fazer o mesmo. Então, foi muito transcendental isso. E aí me esvaziei de mim mesmo, vamos dizer assim, mergulhei fundo, vivi todas as coisas que eu poderia ali dentro, trazendo algumas imagens até meio sarcásticas de mim mesmo, como a música Vaidoso, né? Fala, é um autorretrato, mas que serve para muita gente. A música, tem uma música que chama também O Cara, nesse trabalho Eu, que também fala muito de um cara que quer holofote e tudo, enfim. Os likes, né? Os likes da vida, que foi bem... A Likes foi uma música bem assim... Essa música é incrível, né? Ela foi bem recebida e as pessoas vestiram a carapuça mesmo, que a gente vive nesse universo. E ela tem um refrão que gruda, né? Likes, literalmente. Likes. Likes, lies, tá tudo relacionado à mentira das redes sociais, né? E foi isso. Aí me esvaziei.
Aí Uma Viagem para Dentro, estava pronto, tinha sido colocado no mundo e foi composto, tem uma música que chama Máscaras, que foi composta em 2019. E logo depois veio a pandemia e a gente teve que vestir as máscaras, né? Cobrir o rosto, mas ao mesmo tempo tirar as nossas máscaras internas, né? Então foi um processo muito louco a pandemia. Não sei se as pessoas perceberam isso, mas foi um momento que a gente botou para fora o nosso eu interior, que a gente geralmente gosta de esconder, né? Então foi um convite para isso, para a gente tirar as máscaras definitivamente. E aí veio o lírico. O que é isso? Por que eu coloquei esse nome lírico? Para ter essa junção com o eu lírico, porque o lírico agora é um trabalho para fora, é um trabalho ainda reflexivo, porque as coisas que eu faço, as minhas composições, elas têm isso, essa reflexão, mas é um trabalho para fora, que fala muito mais do outro do que de mim, e claro que fala de mim também, mas é tudo sobre você e não sobre mim, o contrário do outro trabalho. Então é como se aquele eu tivesse feito aquele mergulho interno e agora se colocado para fora à disposição do outro, enxergando o outro. Daí o mais amor, ou menos isso. Seu tema. Daí o amor, seu tema. Porque se repete, né, ao longo das canções. E eu fiquei o amor pensando... é que nos faz humanos de verdade. Né? Eu não sei se você sacou totalmente, né? É o que nos humaniza, né? Uhum. É o que nos humaniza. Eu não sei se você sacou, mas tem ainda essa junção possível, né? Eu lírico, que é uma nomenclatura literária para falar... Freud explica, né? Eu lírico, né? O que diz eu lírico? A voz poética. Isso. Né? Que se expressa através de um texto, normalmente um poema. Isso. E aí você juntar eu lírico ainda tem essa conotação que é muito legal, né? Que é uma grande sacada. Então vamos mergulhar nesse lirismo, né? Vamos fazer um faixa-faixa, que eu adoro fazer faixa-faixa. Eu acho que é o melhor jeito da gente falar de um trabalho. Destrinchar o trabalho, né? Porque quando a gente fala do disco, assim, no geral, né? Eu acho que a gente acaba se repetindo ao falar de vários trabalhos. Acho que quando a gente vai... Eu adoro esse formato faixa-faixa, te proponho. São 9, né? 9. Começando por Medieval. Ai, que delícia, essa música me traduz demais. Você fez uma gravação linda, sua cara. Que é uma música do Cazuza, não sei se só do Cazuza, do Nilo Romero, ou só do Cazuza? É do Cazuza e do Rogério Meanda. A letra é do Cazuza, a música é do Rogério Meanda. E que é um autorretrato do Cazuza, que também lhe cai muito bem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, sem deixar de mencionar a sua relação super especial com Cazuza, que eu sei que é uma referência na sua vida musical. O Cazuza é uma referência para você. Você tem um acervo maravilhoso, provavelmente um dos melhores acervos no Brasil de coisas do Cazuza é seu. E eu me lembro até que aqui no meu canal, para quem estiver nos assistindo no meu canal no YouTube, tem um papo ótimo que a gente fez, né? Acho que foi um pouco antes da pandemia. Ou foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia, acho que dá para resgatar essa conversa. E queria que você falasse um pouco disso, assim. Eu me lembro de você dizendo nessa conversa que tivemos que o Cazuza era um poeta beatnik. Totalmente. E eu sou muito beatnik, né? Quando a literatura beat chegou no Brasil atrasada, porque os beatniks são de 50, 60 e tudo. Essa literatura demorou a ser traduzida aqui no Brasil, né? Ela chegou em meados dos anos 80. Então, quando eu li On the Road, que é a Bíblia, né, dos beatniks, mudou minha vida. Um texto meio clariciano, sabe? Meio Clarice Lispector. Clarice também é muito assim, né? Ela é verborrágica, ela coloca o pensamento dela sem ponto e vírgula. Inclusive, ela falava que nos textos dela não podia mexer nas vírgulas, que elas eram a respiração da Clarice. E é mais ou menos isso que a literatura beat traz para mim. Esse pensamento livre, né? Sem essas convenções parnasianas, sei lá, tudo aquilo que a poesia exige e o texto muitas vezes exige. E isso é o meu jeito de viver. Eu sou meio sem esse filtro, sabe? Eu gosto dessa autenticidade nas pessoas, é o que eu mais admiro. Quem te conhece sabe disso, né? Quem te conhece sabe disso. Então, aqui, o que mais me aproxima nas pessoas é essa autenticidade, essa jeito de se mostrar. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Minha mãe sempre teve muitas mazelas físicas e ela ria de tudo.
dela mesmo. Então eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe era muito autêntica. Às vezes eu falava, mãe do céu, fulano não vai gostar. Acho que ela não gostou muito da senhora, não. Eu falava, não tô nem aí, eu não sou doce pra ninguém gostar de mim. Pra todo mundo gostar de mim, né? E ela era muito autêntica, até italianona e tudo mais. Então eu meio que já vim dessa vida meio beatnik com a minha própria família. Então o Cazuza foi uma porta de abertura para isso, porque ele também era consumidor dessa literatura e tudo aquilo que ele escrevia desde a época do Barão me chamava muita atenção a forma que ele traduzia isso. E aí o primeiro disco solo dele tem essa música medieval. Então esse trabalho lírico, eu ousei a fazer uma interpretação minha dessas composições autorais muito pouco conhecidas, porque você conhece medieval, mas a maioria das pessoas não conhece. Assim como tem outros artistas que a gente vai falar depois, e que eu trouxe um pouquinho desses artistas aqui para traduzir o meu pensamento. Então, Medieval é uma música que fala de amor, mas de uma maneira sarcástica. E ela tem um refrão que sempre me intrigou. Será que eu sou medieval? Eu me acho um cara tão atual na moda da nova Idade Média, na mídia da novidade média. É genial, né? Isso é genial. É meio que o Museu de Grandes Novidades. O Cazuza tinha isso, né? Ele tinha essas imagens, assim, incríveis, né? E uma coisa ritmada. Você como publicitário, né? Ele tem um texto... Bem ritmado, exatamente ritmado, isso. Né? Isso me chamou muita atenção. E Medieval me traduz muito em relação a isso, ao meu pensamento, de que as coisas novas vêm para substituir as velhas. Será que é assim que funciona? Todo dia tem uma novidade diferente, mas quando você vai ver essa novidade, já não é novidade, já existiu lá atrás. Então essa miscelânea, inclusive de sentimentos. O amor é isso, o amor é um sentimento cafona, muitas vezes. Augusto dos Anjos falava isso, né? É um sentimento cafona, mas eu não sei outra linguagem. As cartas de amor são ridículas, são né? São ridículas. Pessoa, né? Pessoa. Exatamente. Bom, aí de Medieval vamos para a faixa 2, que é uma faixa autoral sobre você, o nome dela. Que aí já é uma faceta mais feliz do amor. Mais feliz do amor. Quando a gente está apaixonado, está mergulhando na. Que tudo é pessoa, história, né? Tudo é sobre a pessoa, né? Tudo é sobre... Aquela coisa chata para quem está do lado. É sobre você. Ela tem umas cenas bonitas, assim. Não é sobre surfar nas ondas que quebram no seu olhar, nem é sobre o céu que traduz sua existência e nos faz brilhar. Aí tem uma coisa que é tudo sobre a pessoa, né? Exaltando, enaltecendo a pessoa, meio de Djavan. Djavan faz muito isso, né? Quando fala da mulher, da outra pessoa, musa, coloca, né? Cenas. Musa. E coloca cenas assim gigantescas na simplicidade. E Sobre Você é uma música que eu tentei fazer isso. E fiz ela meio surfada, por causa... eu queria fazer ela feliz, bem verão, sabe? Bem praia, bem aquela sensação de liberdade, pra cima. Né? Uma música pra você ouvir no carro quando tá viajando. E aí fala tudo sobre o outro, né? E eu lembro que essa composição tinha uma coisa doida, que o refrão dela é: vem... me dá uns brancos na hora de falar a letra. Engraçado, minha própria letra. Mas deixa eu tentar lembrar. Falamos a chegar aos 50 anos. Faz parte, amigo, faz parte. Vem mostrar o que eu não vejo, mergulhar nos meus segredos. Vem que o mar é um instante e os meus braços, o horizonte. Os meus braços, o horizonte... É muito Djavan, agora que você falou, uma imagem... É Djavan, né? Tem uma inspiração, assim, porque... E aí é isso, aí essa última essa coisa frase... da natureza, dos elementos. Da natureza, dos elementos, ele sempre usa muito isso, né? Então, os meus braços, o horizonte, é uma coisa que nasceu no finalzinho. Falei, gente, não tá legal esse final, tem que ser um final apoteótico. E aí o Santiago, meu produtor comigo, a gente conversando, e eu falei, Santiago, não adianta, não vem esse final. Ele, eu vou ali cozinhar, daqui a pouquinho a gente volta. Ele foi pra cozinha e eu fiquei lá sozinho, sentado. Aí, de repente, vem um estalo do nada. Gente, vem mostrar o que eu não vejo, mergulhar nos meus segredos. Vem que o mar é um instante e os meus braços, que é tudo que eu quero que a pessoa receba, são os meus braços abertos, é o horizonte. Um horizonte, os braços abertos. Aí cheguei lá gritando, Santiago, terminei. Você vai, fala aí. Os meus braços, aí eu repeti o refrão, e os meus braços, o horizonte. Eu falei assim, nossa, fechou com chave de ouro. É lindo. Então a música foi uma construção muito divertida e gostosa. E ela é muito solar, né? Quem ouve isso fala. Muito. Ela é muito astral, né? Daí vamos para outra autoral, que é O Amor. Que é interessante essa música, porque é você meio que definindo o amor a partir do que ele não é, né?
A partir do que ele não é. Que às vezes às vezes é um recurso que a gente tem na vida. Você não sabe o que é, mas você sabe o que não é. Exato. E ao saber o que não é, você... Né? Exato, já tem meio que limita, né? Caetano falava, né? Porque existem sempre tantas canções de amor e todo mundo canta e ninguém cansa de cantar as canções de amor. Então eu resolvi fazer uma mostrando que é amor também, mas falando principalmente aquilo que ele não é. Porque muita gente confunde paixão com amor, outros sentimentos com amor, apego, dependência emocional. E o amor é o oposto disso tudo, né? E às vezes saber o que não é já ajuda bem. Já saber o que não é ajuda. Já ajuda bem a cair fora na hora certa, né? Exatamente. Então, não sei o que é isso aqui não, mas eu já sei que não é o que eu quero, né? Então eu começo falando com umas cenas, assim, falando que o amor não é discurso, né? Não é falar, é ação, né? E nem teatro do absurdo. Então não é aquela coisa... efeitos espetaculares. Efeitos espetaculares. Não, é uma coisa simples, acessível a todos. Ele é perfeito. Ele transmite a perfeição do divino, né? O divino é amor. E a gente, para entrar em conexão com essa nossa humanidade, eu entendo que o amor é o único caminho. Não tem como. E é bonito isso, porque é meio que entender também, independentemente da religião que se tenha, que o divino em nós é o amor, né? Literalmente. Então manifestar o divino é manifestar o amor, né? É a essência dele, a matéria-prima, né? A matéria-prima do universo, eu acho. E que tudo trabalha em harmonia para isso. Então, por exemplo, tem uma frase que eu falo que o amor não está plantado em um vaso fechado. Ele expande as suas raízes para os lados. É literalmente isso, é você expandir esse sentimento, esse acolhimento com o outro, né? Que está do seu lado muitas vezes. Não é uma coisa utópica que vai alcançar aqueles que estão longe. Você alcança com o seu amor quem está do lado. Então isso é muito bonito. Então não é uma coisa que você guarda para você. Ele não está no vaso fechado, ele tem que expandir. Ou como diria Antônio Cícero, guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. No cofre não se guarda nada. No cofre perde-se a coisa à vista. A gente nem trencou. Delícia, Antônio Cícero. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isso é estar iluminado, estar ou acordado. Ser por ela iluminado, estar acordado por ela, estar por ela, ou ser por ela. Gente, parecia que a gente ensaiou. Ai, saudade de Antônio Cícero, né, gente? Já deixou saudades. Que perda, né? Que coragem ele... tomar aquela decisão, né? Que elegância. Porque não é só tomar a decisão, é como ele fez de um jeito tão silencioso, tão gentil com quem estava na vida dele. Exatamente. De uma maneira mais pessoal, né? Isso, lindo, lindo. Tive a oportunidade de entrevistar o Antônio 2 vezes. Eu sou mega fã dele. Era um gentleman, assim, um cavalheiro mesmo. É um cavaleiro do apocalipse. Ele é totalmente fora do tempo que a gente vive. E um erudito, né? Erudito, ele completamente. Era de uma inteligência, de uma cultura, falava grego, acho que grego arcaico. Ele era uma sumidade intelectual, mas quando você olhava para ele, você via o poeta. Via. Era lindo isso. Não tinha a vida dele era essa poesia. Bom, vamos adiante então. Outra do Cazuza, Ritual? Ritual é outra que ninguém conhece. É uma e fala bem obscura. Bem obscura. E fala do ciclo da vida. Eu acho lindo demais as imagens da música, entendeu? Então, falei assim, nossa, eu quero trazer isso pro trabalho que eu acho que tem tudo a ver. Eu fui deixando as coisas acontecerem. As músicas que me tocavam e as composições que eu fiz, de novo, elas conversam entre si. Então eu falei, gente, o ritual vai caber muito aqui, porque é o ciclo da vida, né? O nascer, o morrer e a beleza de se ter um amor no meio disso tudo. O amor na prática é sempre ao contrário. O amor na prática é sempre ao contrário. Ah, pra que chorar? O Cazuza... A vida é bela e cruel despida, tão desprevenida e exata, que um dia acaba. E é isso, né? Como ele era... Como o Cazuza conseguia dizer, na verdade, coisas extremamente profundas. Ele tinha uma sabedoria que não combinava nem com aquela persona, né? Quando a gente escuta sem associar a imagem do Cazuza, que era aquele garotão, né? É incrível a sabedoria. Parece que é um cara... eu acredito piamente nisso. Algumas pessoas parece que elas sentem que vão viver pouco e tem uma intensidade, né? É incrível isso, né? Elis, né? Cazuza, Elis. Todos. Impressionante, assim. Porque ele escrevia coisas de um senhor. Às vezes, se você literalmente. pensar, né? E desde muito cedo, né?
Morreu com quantos anos? Ele morreu com 32 e compunha muito cedo. Eu também comecei a compor com 13, 14 anos de idade. Então, aí eu vejo muita similaridade. É engraçado quando a gente consegue ver um efeito meio espelho no outro, né? Você consegue se enxergar no outro e se identificar. Eu acho que você se tornar admirador de uma pessoa passa muito por isso também, né? Passa por coisas, muitas vezes, que você não tem e gostaria de ter, mas outras que você reconhece em você mesmo que o outro amplifica. Eu acho isso muito legal. Tem os dois movimentos. Tem os dois movimentos. Aí chegamos que é o momento mais emocional do show lírico, que é o... Como é que eu vou falar? Lucia ou Lúcia? Lucia. O nome da minha mãe é Lúcia. Você canta... Eu falo Lucia para dar aquele tom italiano. Porque a música que é tem, a música tem todo um arranjo que remete às canções italianas, napolitanas, né? E que é uma música que você fez em homenagem à sua mãe, que faleceu recentemente. Exatamente. Eu nem acho que em caso de mãe não tem esse negócio de faleceu recentemente, né? Sempre recentemente, né? Essa perda... a orfandade é uma coisa, né, coisa gente? Que parece que a gente fica aleijado. É sempre recentemente. Sempre. Perder a mãe e o pai, né? É uma legião que você carrega para a vida inteira, entendeu? E mãe, assim, eu não perdi pai, não posso dizer. Mas o que eu vejo na maioria das pessoas, que a mãe ainda tem aquela questão de você ter saído de dentro dela, visceral, né? Então, o meio útero, o parto literalmente, às avessas, né? É o partir, o desligamento. Mas eu acredito que nunca acontece esse desligamento. Depois que a minha mãe morreu, eu comecei a sentir tantas coisas que tenho a sensação que vem dela. Entendeu? Isso é muito louco, porque a gente passando pela mesma história, muito próximos um do outro, né? Foi muito recente. Você perdeu sua mãe e um tempo depois... Abril, você perdeu em outubro, novembro? Julho. É assim, é muito louco isso. Eu só sei. E aí, com essa perda da minha mãe, que foi um buraco enorme. É uma ausência eu senti inexplicável. Presente, né? Uma ausência presente. Todo dia a gente lembra da pessoa. Impressionante. E a gente fica meio sem lugar no mundo. A gente passa por vários processos. O que sobra desse processo é uma saudade, às vezes muito dolorida e muitas vezes gostosa e saudosa. E, não sei se tem acontecido com você, abre a mente da gente para coisas que a gente não lembrava mais, né? Principalmente da infância, a importância do papel dela na vida da gente. Para mim, o que define a imagem que fica para mim da morte dos pais, né? Porque eu já perdi mãe e pai, e perdi meu pai primeiro e a mãe depois. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu falo que eu repeti o luto do meu pai, porque aí é uma orfandade completa, né? É exatamente isso que você falou. É voltar à infância. É como se... Eu penso que até o momento da morte da minha mãe, eu nunca mais tinha voltado a ser criança. Nunca tinha revisitado a minha infância em memória. E eu faço isso constantemente desde que eu morreu. Também. E é muito doido isso, porque a gente vê o tanto que a nossa juventude foi arrogante, né? Com a nossa criança e com a nossa mãe, que está sempre ali, né? A gente tem essa juventude que pode tudo, que quer tudo, E que pega a presença dos pais como algo que tá ali, né? Que incomoda, inclusive. Que tá ali, faz parte, vai durar para sempre mesmo. Isso, e não dura para sempre. Eu vou te falar, é rápido demais tudo. E é uma ausência muito difícil. Quem não passou por isso, recomendo que aproveite isso que a gente está falando e viva intensamente o hoje, o agora. Porque vai fazer muita falta. E principalmente, Deus foi generoso comigo em relação a isso. E não deixar nada por dizer. Nada por dizer. Graças a Deus, eu, verborrágico, minha mãe verborrágica, a gente falou tudo que queria, né? Mas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. É o único consolo, né, Fred? É o único consolo. É o único consolo. Ter vivido, né? Ter amado, ter vivido, dito, ter amado. Ter brigado, ter feito as pazes. Né? Tudo. E Deus foi generoso comigo, porque Ele me deu uma mãe muito intensa, uma relação muito intensa com ela, e me deu o privilégio de estar segurando a mãozinha dela, do lado dela, com ela, na hora da partida dela. Isso foi assim, parece que Deus preparou tudo, foi muito doido. O que ela precisava era de mim do lado dela, e o que eu precisava era estar do lado dela. Meu pavor, qual que foi o meu grande pavor? Eu sempre tive medo de perder minha mãe e trabalhei isso muito na análise. Depois que eu tive as minhas filhas, a coisa deu uma amenizada, mas a minha ligação com a minha mãe era muito forte. Eu sonhei com a lápide dela numa viagem que eu fiz em fevereiro. Uma semana depois, ela se internou.
Então eu falei para as minhas filhas e para minha mulher, já sei, gente, vem por aí. Eu sonhei com a lápide da mamãe, então uma ligação forma muito de forte. Preparação, se é que é possível se preparar para uma coisa assim. É uma coisa que não se explica. Eu só sei que fechando essa história, foi lindo, foi um processo muito doloroso, mas foi bonito. E o que eu tiro de lição disso? Que o hoje é isso, é o que a gente tem, né? Então a gente tem que... Amanhã, hoje é ontem. Amanhã, hoje é ontem. Seu livro é exatamente isso. A gente tem que colocar isso introjetado dentro, não é só falar. Dentro da gente. As pessoas falam muito, a gente né? tem Mas isso quando a gente vai em velório. Todas as vezes que a gente vai no velório de alguém, a gente volta a lembrar disso. Mas vai esquecendo no decorrer da vida. Eu estou cada vez mais próximo disso e vivendo cada vez mais isso. Então os meus velórios, todos que aconteceram, me serviram para isso. Para eu colocar isso dentro de mim e ter isso como uma regra. Que o hoje é importante e que as pessoas que importam estão com a gente. Né? Quem tiver que sair, saiu. Quem tiver que entrar... A gente aprende isso demais, né? Deixa aí. Deixa aí. A gente não tem que convencer ninguém a ficar com a gente. Então, tem que ser nosso amigo. Exato. Lutia é isso, é uma homenagem à minha mãe. E foi um jeito de você... acho que de você, de alguma forma... A criação, ela dá essa... ferramenta pra gente de cura. É uma sessão de análise, né? Muito rápida. E no show é o momento mais... Confesso assim, que fui às lágrimas e me acabei. Porque realmente além da sua emoção nesse momento, ao cantar, né, a música, e no show tem toda uma... Né, uma história. Aí vem uma sequência de certa forma, de viagens para dentro de novo, né? Da gente resgatar os nossos entes queridos. Ai, gente... Lindo. É lindo. É o amor. Lutia. Luz. Luz, Bom, eu adoro essa versão que você faz de Astronauta Lírico, que é do Vitor Ramil, um compositor do Sul, fantástico, também pouco conhecido. Contemporâneo de Elis Regina, muito pouco conhecido. Irmão do Cleiton e Cledir, que para nossa geração ficaram mais famosos, mas o Vitor sempre foi aquela figura, aquele compositor, aquele... né, pensador, mais recolhido no seu ambiente de criação. Ele nunca saiu do Sul. Meio que um Oswaldo Montenegro, né? Eu tenho uma admiração profunda por ele. Acho essa canção que é um pouco mais conhecida porque Ney gravou. Astronauta Coragem, Lírico. Né? Não, maravilhosa a sua versão. Não, mas é uma música que te representa muito também. A gente falou de medieval, você soube escolher no repertório de regravações, canções que você canta como se fossem suas, né? É o transcender, literalmente, né? Eu adoro essas experiências de transcender mesmo, de sair de dentro do corpo de uma maneira... Como que eu posso dizer? Não é só o pensamento. Parece que o seu corpo meio que fragmenta e você se conecta com coisas lindas, né? Que estão dentro de você e ao mesmo tempo que estão lá fora. Eu falo que o macro e o micro são idênticos, né? Se você pega o universo e vê num telescópio, você vai ver que no microscópio ele está aqui dentro, somos parte de uma mesma matéria. Então é mais ou menos isso, a sensação que eu tenho. E é uma música linda, Astronauta Lírico. Canção de Engate, que é de um compositor português, que sou uma, assim, apaixonada por música, inclusive por música portuguesa, não conhecia. Fiquei conhecendo através da sua gravação, né, da Canção de Engate, que é o Antônio Variações, o nome artístico, depois você deve saber o nome de batismo dele, que é um compositor português que morreu jovem também, assim como o Cazuza. Influente, mas bem mais alternativo, me parece, né? Que o Cazuza foi, assim. Ele não chegou a ser mainstream, né? Não, o contrário, né? Ele teve uma carreira meteórica de 4 anos, morava na Suíça, era cabeleireiro, barbeiro, assim, era denominado assim, e era muito extravagante, me lembrava um pouco Ney Matogrosso no que se refere àquela extravagância de se pintar, ele fazia da tesoura, por exemplo, um óculos dele e tudo. E ele morreu muito cedo, então ele resolveu voltar para Portugal. Tem até uma frase que a amiga dele falou assim: meu Deus, você está saindo da Suíça para voltar para Lisboa, você não vai se adaptar a Lisboa. Ele falou: mas quem disse que eu vou me adaptar a Lisboa? É Lisboa que vai se adaptar a mim. Lisboa que vai se adaptar a mim, ó.
hora. E assim foi. E Canção de Engate é uma música do amor. E é linda, hoje. linda. É o que a gente tem hoje. Eu tô sozinho, você também tá sozinho, então por que não? Até o nome, né? Canção de Engate, literalmente. E que figura interessante o Antônio Variações. Eu fui ver depois de ouvir a música, fui atrás dele na internet. Hoje temos a internet, a bendita internet. Que figura incrível. Ele é icônico. Eu recomendo que todo mundo veja o filme dele. Você deve ser um dos primeiros, acho que, cantores brasileiros que grava. Eu acho. Um dos primeiros, sim. Com certeza. É muito pouco conhecido. A maioria das pessoas não conhece. Tem o filme dele que chama Variações, que vale a pena. Um ator português, que agora esqueci o nome dele, faz ele maravilhosamente bem. E aí mostra que ele era um autodidata, que ele aprendeu tudo assim e confunde com a minha história. Eu me vejo muito nele. Avareza, que é uma canção, mais um dos pecados capitais. Em você falou da vaidade. E agora em lírico, avareza. Ai, Dante Alighieri puro, né? La Comédia Humana é Finita. Exatamente, a Divina Comédia. É um livro que eu li há muito tempo e que me intrigou muito. Principalmente Inferno, é o mais divertido do livro, né? E como que você, conhecendo a Bíblia mais como eu conheço, como você conecta muito fácil com essas obras, né? O Renascimento italiano tem muito dessas coisas assim. E o Dante, que veio lá, acho que é 1500 e pouco, que eu acho que que é a literatura dele, a época dele, não depois sei, você vê. Né? Algo... E é muito intenso, acho que é 1200, eu confundi, depois a gente vê isso. Vou olhar aqui, tá. Eu acho a obra dele muito intensa e ele fala dos pecados capitais, né? E não só fala dos pecados, quanto fala da condenação de cada um deles. E eu acho muito divertido isso, a forma que ele lida. E é engraçado que ele coloca no inferno todos os desafetos dele, porque ele faz uma viagem que começa pelo subterrâneo do inferno, e lá de repente ele entra em choque, porque ele vê padre, o senhor aqui, bispo, o senhor aqui. E ele começa a ser tomado por um horror horroroso. 1300, lembrei, 1300. De 1304 a lançamento excelente no século XIV. 1304 a 1321, gente. Exatamente, 1300. E aí ele começa a viajar, ele vê as pessoas que pousavam de santas todas no inferno. Então isso é genial, isso é muito hoje, né? E aí ele tem as condenações dos pecados. E eu adoro, porque os pecados capitais, eles traduzem muito a nossa jornada humana. E aí eu trouxe a avareza, por quê? Porque é um pecado que não... o apego pelas coisas, né? O apego por ter, apenas ter, mas nem ele usufrui do que ele tem e não deixa os outros usufruírem. Então esse pecado eu considero o pior dos pecados capitais, porque ele produz miséria, inclusive para a própria pessoa. Então eu quis levar isso na música e trabalhar de uma maneira divertida. Levei o Circo da Meia-Noite para encenar comigo isso tudo lá no show. Eu acho que eu consegui chegar onde eu queria, que era mostrar o verdadeiro papel da avareza, porque muitas vezes você vê uma pessoa, a pessoa é muito econômica. Você imagina o tio Patinhas, né? Exatamente, o tio Patinhas no Nocorrer, que trancava o rico pão duro, né? O rico pão duro, e que não te leva a lugar nenhum. No final, o que vai acontecer? A riqueza que ele deixou vai ficar para a luxúria do tutor. Adoro isso. E tio Patinhas geralmente termina soterrado por uma montanha de moedas, né? Isso aí. E aí, para encerrar a viagem do lírico, Eu Sei, que é uma faixa autoral, que aí é uma canção mais ácida, né? Sobre o amor. Ácida, mas também é meio amor rápido, né? Mostra... a intenção que eu tive com essa música é mostrar que eu estava vivendo um relacionamento errado. Era o único lugar onde eu não podia estar e eu estava. Então tem muitas cenas assim, né? Que eu vou ser expulso de um espaço que somente eu não podia estar jamais. Então é aquela coisa do amor rápido mesmo, do amor errado, de dois amantes, sei lá. E a pessoa pode viajar nessa história. Mas a ideia é essa mesmo, é mostrar que as relações amorosas, afetivas, as paixões, o prazer, o furor, muitas vezes confundido com amor. Então esse trabalho é um trabalho que fala muito do amor e também das coisas que são meio confundidas com o amor. A avareza, o amor pelas coisas, não é amor, né? Apego, é a doença. E isso aí é aquela coisa de uma pessoa não satisfeita consigo mesmo, procura um amor completamente errado, no lugar completamente errado, na hora errada, com a pessoa errada, onde não vai encontrar. É isso. Depois de todas essas canções aí, desse mergulho, né, no tema, no amor, para fazer o lírico,
A que conclusão você chegou, Fred Isaac? O que é o amor? Agora meu momento, Antônio Abujanra. O que é o amor, Fred Isaac? Tão difícil a gente falar daquilo que a gente só sabe sentir, né? Porque o amor a gente sente. Falar do que não é o amor, você já falou, é fácil, a gente vai enumerando as coisas. Mas se eu puder arriscar falar o que é o amor é aquilo que nos atravessa, é o limite do nosso ser. Ele é além do limite do nosso ser. É aquele poder supremo, entendeu? É um poder supremo que nos atravessa e nos tira do nosso limite e nos leva para outra dimensão. É o que nos diferencia dos outros. Então somos seres vivos. A maioria das pessoas existe, já dizia Oscar Wilde. Mas a maioria das pessoas apenas existe, elas não são. Então a maneira de você ser humano é o amor. O único caminho que eu conheço para você exercer a sua humanidade e plasmar na Terra aquilo que você precisa plasmar, que vem do mundo das ideias, segundo Platão, e que vem do mundo espiritual, é o amor. Então, as pessoas que têm uma moral mais elevada, um conhecimento moral do que são as coisas e o valor das coisas, e que conseguem colocar suas coisas nos seus devidos lugares, elas conseguem ter essa capacidade de captar isso e plasmar isso para as outras pessoas. Então é lindo. Então eu acho que uma pessoa que tem essa autoridade, estatura moral para plasmar esse amor, ela devia estar na política, ela devia estar nos cargos, nos lugares onde influenciam todas as pessoas, porque elas têm essa capacidade, os líderes têm essa capacidade de influenciar os outros. Então que seja com amor. É a única maneira que você tem de se conectar com o transcendental. O amor é o que transcende, o que nos faz ser gente, é doido. Nós, gente, na nossa limitação, o amor é o único capaz de fazer com que a gente se torne humano e gente de verdade. Sem ele, não adianta. A gente vai virar um dado, um jogo de tabuleiro na vida. Porque a vida faz da gente isso, né? A gente jogar. O tempo todo a vida convida a gente a jogar. E aí, tudo bem, é um jogo. Com amor, eu acho que com essa conexão com amor você chega mais longe, que é onde? O transcendental. É para onde a gente vai. A gente volta para aquilo, para o lugar de onde a gente veio. É a volta à essência, volta ao início. Então é isso. O amor é uma viagem, Fred Isaac. Transcendental. Que bom falar de amor com você. A gente não precisa ser sempre claro. Isso. A gente, né, só tem que ser o que a gente é. Né? Obrigada, querido, por essa conversa, pela amizade, né, por todas as trocas. Vamos juntos. Amém. Lírico. O lançamento de Lírico já aconteceu. Teve um show aqui em BH. O disco já está nas plataformas, né? Streamear todas, né? Todas as plataformas nem falar, digitais. Porque eu nem sei de cabeça todas. Vai ser uma viagem para quem quiser acompanhar e depois volta no Eu, ouve o Eu e ouve o Lírico, que você vai ver que tem uma conexão profunda. Obrigada, querido. Eu que te agradeço. Foi ótimo. Te amo, querida. Te amo também. Beijo. Obrigada a vocês que nos assistiram. Até o próximo encontro. Até.